Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E hoje, mais uma vez, trazendo um episódio, um assunto, muita experiência aqui para o nosso podcast, com muita bagagem e muitas informações legais para você, empreendedor, que pensa aí em transformar o seu negócio, evoluir o nível de gestão e continuar crescendo nesse mercado. Mas antes da gente apresentar essa fera máxima que tá com a gente aqui hoje... Coloca a máxima nisso. E olha lá, né? O cara é fora da curva, né? Para. Eu ia falar que é um peso pesado, mas não pode, né? É bullying. Não é. É bullying. Não é aceitável. Gordofobia. É bullying. Não tem nada contra isso. Isso é um exemplo de gente aqui do meu lado, todos os episódios. E ele vai passar apertado com dois aqui. Nós vamos... Um vai estar apertado. Agora que nós vamos ser censurados no YouTube daqui a pouco. É um carinho especial, tem um espaço maior no meu coração para caber vocês. Mas desde mais uma vez, seja bem-vindo aí ao CNPJ Cast. Não, obrigado pessoal que nos acompanha aí. Mais um episódio do CNPJ Cast. Pra gente é uma honra poder levar esse conteúdo aí pra vocês. E hoje um bate-papo super legal com um amigo, um parceiro, cara que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer aí um pouquinho da trajetória e das experiências dele. E que nós vamos ter que medir a água e o fubá aqui, né? Pra ver como é que nós vamos poder contar toda essa história. Vamos ver como é que vai ser isso. Sei que tem muita coisa legal. Tamo junto. Mas, Fred, seja bem-vindo. Obrigado. Às CNPJs, ao CNPJ Cast. Obrigado. Pra nós é um carinho muito grande ter você aqui, ter você como parceiro, uma pessoa que já marcou a nossa história aí, tanto profissional como de empresas, e o tanto que a gente aprende com você. Então, seja bem-vindo ao CNPJ Cast. Obrigado, Túlio. Obrigado, Dejan, aí pelo convite. Estamos aí, Já estamos aí nessa jornada aí de amizade já, 5, 6 anos, talvez, onde a gente vem trocando ideia aí, se abastecendo de informação, pegando conselhos sempre um com o outro, trocando ideias e bora crescer. Tamo junto. O pessoal fala que quando a coisa é boa, passa rápido, né? Não parece mesmo que passou tão rápido, né? Pois é. Quanto tempo já tem aí Pois é. desse relacionamento que a gente tem construído aí? Deixa pra lá. Tem parte que a gente pula. E não sei se o Fred sabe, mas o Fred foi o primeiro amigo, parceiro, contador que veio aqui na CNPJ, na época JCD, fazer uma visita. Que isso, dessa parte eu não sabia, não tem a foto até hoje. A foto lá é o primeiro, quem for lá no meu Instagram lá vai ver. Primeira pessoa que veio aqui conhecer a CNPJs, por dentro, bater um papo. Depois do Fred, já passaram muitos outros contadores vindo aqui conhecer, pegar um pouquinho de experiências, e troca de experiências ali. Vou deixar um mistério nessa daí, viu, Fred? Deixa. Pessoal procurar o Dejão, procurar você e contar o que aconteceu de especial nessa visita aí. Não, deixa pra lá. Aqui é difícil de estacionar, galera. Deixar esse spoiler aqui, é bem difícil de estacionar. Se você quer saber o que aconteceu de especial entre esses dois aí, vocês O próximo evento ou resenha, se você encontrar com a gente, por favor, se quiser perguntar, pergunta. Se prepare para a resposta. Ô Fred, então conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. A gente tem um privilégio de já conhecer um pouquinho, mas eu acho que nós vamos descobrir muita coisa boa do Fred agora, de tanta coisa nova que você tem pra nos contar e dividir com a gente um pouquinho da sua experiência aí. Quem é o Fred, o que o Fred gosta, sua trajetória nesses poucos anos de contabilidade, como contador, enfim. Divide aí com a gente. Então, Túlio, minha história... Primeiramente, eu sou o Fred, Sou diretor da Contabilidade RM, marido da Lu, pai da Bia, e venho nessa jornada aí já há alguns anos para poder ajudar empreendedores a realizar seus sonhos, sem quebrar na mão do governo, na mão do fisco, que acaba sendo muitas vezes um sócio majoritário, leva uma maior fatia através dos impostos e não ajuda a gente muitas vezes em nada. A gente vem ajudando os empreendedores a driblar esse caminho, tortuoso que o governo coloca aí no caminho dos empreendedores. Mas, cara, você sabe de uma coisa? Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser contador. Eu estava formando o 3º ano, aí tinha aquela camisa, de formandos, e o pessoal perguntava qual é o curso que você vai colocar na sua camisa. Pensa só, eu marcava lá ciências biológicas ou ciência da computação. Tudo a ver uma coisa com a outra, nem tudo a ver com contabilidade, só que não.
Mas, por meu pai já ser contador, já tinha um escritório, um pequeno escritório. Eu, durante muitos momentos, rechacei trabalhar junto com ele. Fui tentar trilhar meus próprios caminhos, mas acabou surgindo a oportunidade de ajudá-lo. E por, sei lá, não sei se, talvez dom, fluía muito a ajuda. Só que eu ainda era muito novo, muito imaturo. Acabei, durante um período, evitando esse contato, buscando criar a minha própria experiência profissional. Fui para o mercado de trabalho e tentei ser estagiário aí numa pancada de empresas, até que eu consegui entrar na TIM. Entrei na TIM como estagiário, fui promovido na TIM, deixei de ser estagiário, né? Me contrataram. Porém, amigo, começando a vida a tomar forma, né? A gente vai ficando mais velho. E aí chegou o dia que eu ia na igreja marcar a data do meu casamento. Eu ia lá por volta menos 18 horas. Quando eram umas 15h30, meu celular toca, era o RH da TIM. A TIM estava passando por uma reestruturação e estava fechando alguns setores aqui. E eu, mais umas 20 pessoas, fomos demitidas naquele dia. Isso por telefone, Fred? Não, me ligaram para descer lá no andar do RH, sabe? Você estava na TIM. Eu estava lá dentro da TIM, estava trabalhando normal, mas acabou surgindo aí esse imprevisto. E desde esse dia... Você usa a blusa da TIM, tô brincando, né? Desde esse dia, eu decidi que a incerteza da CLT talvez não fosse para mim. Mas pensa só, você vai comparar a incerteza da CLT com a incerteza do empreendedorismo, que é mais incerto ainda, né? Mas talvez aí a adrenalina e a possibilidade da gente mesmo construir o caminho que a gente acredita como verdade, talvez isso que me orientou na tomada de decisão na minha carreira. Nesse período eu já cursava a faculdade de administração, porque eu de fato não me interessava em fazer ciências contábeis, não era um caminho. Porém, quando fiquei desempregado, o escritório do meu pai tinha adquirido uma outra carteira de clientes. E uma vez que o escritório tinha quase dobrado de tamanho, ele estava precisando de mão de obra. E eu precisando trabalhar, voltei a ajudá-lo. Cara, quando eu voltei fazendo motoboy, voltei fazendo arquivo. Coisas bem básicas assim dentro do escritório mesmo. Porque era o que estava precisando ser feito. E eu entendo que como empreendedor, a gente faz aquilo que precisa fazer. E diante disso, as coisas foram se organizando, eu fui tendo um desempenho legal, né? Conseguindo solucionar aí os problemas, por já ter trabalhado com ele antes, já entender um pouco das coisas, até que eu comecei a fazer contatos, trazendo clientes para o escritório. Tinha uma franquia aí de embelezamento em Belo Horizonte, eu conheci o cara que era meio que diretor dessas franquias e comecei a trazer clientes. E contato para lá, contato para cá. E o escritório foi começando a crescer. E essa relação foi dando certo. A gente foi desenvolvendo aí, deixando de ser um pequeno escritório de contabilidade para poder se tornar uma empresa ainda pequena, mas sem aquela mentalidade de trás da mesa, sem aquela mentalidade só de mexer com papel, só de burocracia, mas uma empresa mesmo que visava lucro, que visava ajudar os clientes, que visava ter um papel relevante na sociedade. E estamos aí até hoje, né? Eu voltei para lá em final de 2009, hoje a gente já está aí com basicamente 14 anos. Ininterruptos. Eu não sabia da data, não. Também foi a mesma data que eu assumi aqui também. Final de 2019, que o gerente trabalhou conosco em 2009. E aí esses dois têm mais coisa em comum do que o trabalhava aqui conosco, que saiu, foi quando eu assumi. Eu falo que a partir de janeiro de 2010 que é a minha gestão. Eu não assumi, não. Eu cheguei lá no chão da fábrica mesmo, sabe? Inclusive com muita desconfiança, porque eu já tinha deixado meu pai muito na mão. Eu era moleque. Uma vez meu pai quis pagar para mim um curso do Senac, contabilidade para não contadores. E aí o curso tinha data e carga horária, etc e tal, e teve, sei lá, uns amigos falaram assim, vamos fazer um trekking? Vamos. E eu fui lá e cancelei a matrícula do curso. Eu não tinha interesse. Esse interesse não existia no meu coração. Mas
A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai percebendo as oportunidades. E cavalo selado não passa 2 vezes, né? Aí eu aproveitei, busquei me capacitar. Depois disso, fiz a obtenção de novo título, né? Para poder conseguir aí a graduação de Ciências Contábeis. E peguei meu CRC em 2021. Estamos aí agora sendo fiscalizados e pagando a anuidade do conselho. Meus parabéns. Obrigado, obrigado. Acho que trajetória doida, hein? E como é que era esse negócio de moleque aí? Você fala assim, mas você já trabalhava... Quanto tempo você ficou na TIM? Cara, eu fiquei na TIM 2 anos. 2 anos. 1 ano e 10 meses. E você fazia o que lá na TIM? Eu trabalhava lá no setor de suporte a vendas. Legal. Uma questão muito legal, assim, que a TIM me trouxe, e isso fica a dica aí para quem estiver assistindo, foi o raciocínio lógico-matemático, sabe? Eu mexia muito com Excel lá. Eu tentei em algumas vagas entrar na TIM, e como eles estavam sempre com uma demanda de estagiários, eu ia passando. Cada processo eu avançava uma parte. No primeiro processo eu apanhei no currículo. No segundo eu apanhei na primeira entrevista. No terceiro eu cheguei para o teste de Excel. E na hora que chegou no teste de Excel eu não sabia fazer nada. E eu tinha uma pequena renda do serviço que eu já prestava no escritório. Tinha me sobrado aí R$90 para passar o mês. Eu voltando da TIM, desci ali perto do Shopping Cidade. Quem é de BH vai saber onde que é. Isso depois de tomar pau no teste do Excel. Tomar pau no teste de Excel. Eu falei assim, eu preciso aprender Excel. Isso com quantos anos, Fred? Eu tinha 19 anos, 18 anos. Legal. Não, mentira. Não lembro a idade não. Foi em 2007, eu tinha 21 anos. 21 anos. Eu desci na TIM, desci no Shopping Cidade, passei lá na leitura e fui procurar um livro que ensinasse Excel. Ainda não existia esse negócio de curso online, igual existe hoje. Você que lançou isso, né, Fred? Para. Aí cheguei lá na leitura, tinha um livro lá, Excel 2003, Práticas Gerenciais. Era um livro até denso. E ele custava 70 conto. Me sobrou R$20, no qual eu ainda tinha que pagar a passagem para voltar para casa. Mas eu fiz esse investimento. E eu posso dizer que foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha formação. Mais do que infoproduto hoje, mais do que, talvez, a minha própria faculdade de administração. Esse livro, ele me deu um gás, ele me deu uma visão. Eu mastiguei, eu comi esse livro. E aí, uns 5 dias depois, eu recebi uma outra ligação do RH da TIM, falando assim, Fred, o pessoal gostou do seu perfil, e a gente percebeu, eu já tinha um computador em casa há muito tempo, eu já sabia fazer alguma coisa de Excel, mas eles precisavam de um Excel nível mais avançado. O pessoal percebeu aqui que você até tem um conhecimento de Excel, você quer vir tentar fazer um outro teste com outra vaga? Isso aí, quer demais. E aí lá na seleção tinha outras pessoas, e fui, comecei, fiz o teste, e eu acabei o teste assim, em 10 minutos. Porque a base que o livro tinha trago para mim foi muito relevante mesmo. Eu acabei o teste em 10 minutos e fiquei lá esperando, porque ia ter uma entrevista depois, e a galera ficou lá quebrando a cabeça, queimando a mufa lá para poder tentar conseguir fazer. E lá dentro da TIM ainda, eu fazia até pequenos BIzinhos, sabe? Tirava a informação do SAP, jogava por Excel e criava uns dashboardzinhos, isso lá em 2009. Então isso me deu uma visão assim, gerencial, lógica e matemática muito boa para poder trazer para minha carreira, para poder estar onde eu estou hoje. Isso me agregou muito. Cara, que legal, Fred. Eu perguntei sobre isso porque muitos empreendedores que passam, né, aqui no CNPJ Cast e na nossa vida aí também, né, como contadores, eles sempre contam que as suas primeiras experiências profissionais colaboram muito com o desenvolvimento deles como empreendedores. Às vezes pelos erros que eles tiveram, às vezes pelas oportunidades que eles não aproveitaram. No seu caso, aqui você aproveitou. Sim, né? E dessa que eu não aproveitei também, Túlio, eu posso dizer, porque eu tinha já uma estrutura familiar. Que se eu tivesse tido seriedade e maturidade, eu poderia ter me desenvolvido dentro dela antes. Legal. Mas foi necessário sair, bater cabeça, lidar com a frustração, aprender com isso tudo, sabe?
trazer os pontos, os aprendizados que vieram de questões positivas e também os aprendizados que vieram de coisas negativas também. Mas pegando o gancho aí desse ponto, Fred, acho super legal, né? Porque muita gente que tem pais, né, que já tem uma empresa, são empresários, eles acabam não querendo trabalhar, porque realmente é difícil trabalhar Sim, em família, mas ao mesmo tempo também pode estar perdendo uma oportunidade, claro, né? sem dúvida. Hoje, assim, como que seria a sua avaliação em relação a, se fosse dar uma dica aí em quem tem pais que trabalham, que tem empresa aí, o que você falava com o pessoal que estava lá na época, a sua idade, que está aqui hoje? Compensa ou não fazer um processo sucessório? Cara, compensa fazer um processo sucessório, mas muitas vezes a gente não está pronto e o outro lado também não está pronto. Então, por isso que às vezes a gente bate cabeça e muitas vezes a gente tem aí um universo de 95% dos negócios do Brasil são pequenos e médios negócios. Muitas vezes a gente empreende por necessidade e não por oportunidade ou por qualificação. É difícil imaginar que um empreendedor que recebeu um acerto, montou uma loja de tinta e quer passar o negócio para o filho, que ele vai ter conhecimento para poder fazer isso de uma forma adequada. Então, que as pessoas busquem entender mais sobre isso. Desse universo, desses 95% aí de micro e pequenas empresas, a maioria delas acaba sendo sucedida, ou morrem, né, no meio do caminho, mas acaba tentando aí uma tentativa de sucessão, muitas vezes mal sucedida. Sucessão mal sucedida, né? Acaba rolando aí essa transição que não dá tanto certo, mas muitas vezes é por falta de qualificação nossa e da outra parte, da parte patriarcal ou matriarcal, porque os negócios foram construídos aí com muito suor, com muita raça. E abrir mão não é fácil. Nem tanta qualificação. Abrir mão não é fácil, porque em tese é um caminho mais fácil, sabe tudo. Mas só quem trilha sabe as dificuldades que é. Óbvio que não se compara com quem tem que construir sua carreira do mercado de trabalho do zero. Nem se compara. Quilômetros à frente em termos de facilidade. Mas também não é uma jornada fácil, não. Desgasta muito o relacionamento. Teve momentos em que eu ainda não era casado, eu não tinha vontade de voltar para casa. Porque eu ia estar ali com meu pai e a gente se debatia ali o dia inteiro, discutia e era um clima tenso. Eu não tinha vontade de voltar para casa. Mas a realidade... Tinha que voltar. Tinha que voltar. A realidade a gente precisa de enfrentar. Não foi um processo fácil. Mas hoje eu olho para trás e vejo que valeu a pena. Foi de muito aprendizado. Puxa, Fred, que legal. E aí até aqui, então, nós já conhecemos o Fred aí até 2010, né? Quando entrou de fato aí na RM e começou lá os seus processos, começou a dedicar, né? Só uma pergunta. Sempre chamou RM? Antigamente Contabilidade Roberto Martins. Aí hoje a gente mudou para RM, Serviço de Apoio à Empresa. Ah, pô, que legal, nome legal, Fred. Parabéns por isso. Foi ideia sua, né? Foi ideia. A gente tentou registrar na junta Tá vendo, né, Roberto? CRM, Contabilidade Roberto Martins. Mas a junta não deixou, não. Falou que CRM era uma sigla de conhecimento nacional, Conselho Regional de Medicina. Deu pau. Aí veio a sua criatividade, fez, tá vendo, né? Seu Roberto, você deve nos assistir aí. A ideia do menino aqui é boa, viu? Você confia no menino aí, viu? Hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem. A gente entende que rola uma complementação. Na cabeça dele, ele é contador. Ele nunca teve a pretensão de ser um empresário da forma como a gente tem conhecimento hoje, né? E aí ele cuida das questões mais operacionais e eu cuido mais das questões de gestão. Legal. E conta pra gente como foi essa trajetória, Fred, de voltar, né, assumir de fato aí uma decisão de ir para dentro do escritório, né? Como que foi esses passos que você veio tomando até chegar no momento o qual a RM está hoje, que você já contou um pouquinho pra gente aí que ela adquiriu no decorrer da história um outro escritório e teve você entrando dentro da empresa com talvez naquele início não, mas no decorrer dos anos uma nova visão, uma nova pegada. E como que está a RM hoje, quais são os passos que ela passou, enfim.
né? Conta um pouquinho desse negócio, que foi um negócio bem sucedido após a sucessão. O negócio no início foi bem difícil, sabe tudo. Eu obedecia, calado, tá precisando, né? E fazia aquilo que precisava ser feito. E como eu já tinha minha moto, na época ainda as coisas não eram tão digitais, eu montava na moto e saía para visitar os clientes e levar a papelada, buscar a papelada, era eu que fazia esse serviço. Isso foi muito bom, porque foi trazendo a minha cara também para dentro do negócio, me relacionava com a turma, revivi alguns momentos pelo fato de já ter trabalhado no passado, né? E as pessoas começaram a entender que eu fazia parte daquilo ali. Para quem era novo, eu fazia parte também, e para quem era antigo, eu fazia parte novamente. E a gente foi entendendo aí um pouquinho das dores, das dificuldades dos clientes. Eu vim trazendo algumas práticas de gestão desse período da TIM, mas ainda assim muito vacilante, sabe? As coisas foram crescendo gradativamente mesmo. E a economia teve um boom, né? Uma injeção de dinheiro aí na década de 2010 até 2000x. Vou entrar na questão política não, tá, galera? Mas o país passou por um momento econômico onde as pessoas consumiam muito. Então tinha muita oportunidade, tinha muitos negócios. A gente tinha uma carteira bem diversa que atendia um faturamento razoável. Chegamos a ter umas 3 salas para poder abarcar todo mundo, arquivo, enfim. Que O terror. escritório foi crescendo. Deixa. Não vou convidar ninguém para ir lá no escritório, não, tá? Tem um arquivo lá ainda, tá? Tá acabando, eu sei que tá acabando. Tá acabando, eu sei tá que acabando. Hoje o papel que entra, ele já sai. Antes ele entrava e ficava. Agora ele entra e já sai, já. Mas a gente foi direcionando as coisas, né? Só que começou a vir uma certa crise econômica. A gente passou por uma questão também com funcionários. E o caminho do empreendedorismo ele não é fácil, né? A gente sabe, a gente foi perdendo clientes. A gente foi perdendo faturamento. E quando a gente percebeu, a gente estava muito perto de um endividamento. Junto com isso, a gente precisou tomar algumas ações. Mudamos para um espaço mais modesto, reduzimos a equipe, começamos a aplicar mais tecnologia para poder tentar ganhar produtividade. E quando a gente estava se adequando, chegou quem? A grande vilã. A pandemia. Quando chegou a pandemia, galera, a gente bateu aí uma inadimplência de 85% nos primeiros meses. Que isso? 85%. Muita coisa. Cara, e era uma situação assim, como que eu vou te cobrar, sendo que você não está podendo fazer nem para poder pagar a sua própria comida? A gente lida com muitas micro e pequenas empresas. Muitas delas, a maioria delas, não estavam preparadas para poder passar por isso como passou. Nenhuma, né? Nenhuma tava preparada. Não, você pode vender no digital. Cara, Tava preparado. a gente atendia muita gente mais velha, muita loja de enxoval ali no centro. O pessoal, tinha gente que não tinha nem computador nas lojas. Como que você vai trabalhar com essa galera digital? Pesado demais, foi bem difícil. O Foi um cara, momento bem difícil. o cara trabalhava pra comer à noite, né? E Basicamente isso. não podia trabalhar durante o dia. Exatamente. Porta fechada, todo mundo tem que trabalhar quase que igual bandido, né? Fechado e guardado. Pesado. Foi um período pesado. E aí, nesse período, a gente encontrou na recuperação tributária uma saída muito boa. Por quê? A gente conseguiu devolver caixa para as empresas que estavam sem recurso. E com isso, a gente conseguiu, em alguns meses, ter honorários aí de recuperação tributária, honorários superiores ao faturamento regular do escritório. Então foi isso que nos salvou aí na pandemia. A gente conseguiu e entendeu aí que esse viés tributário poderia ser algo que a gente traria aí para fazer diferença e agregar valor nos nossos serviços. E parabéns por isso, né? Porque vou querer saber
como que surgiu essa ideia, né? De onde veio, porque pode ser que alguns empreendedores que nos escutem falem assim, são 3 caras que estão inseridos dentro da contabilidade, como que eles estão falando de vir uma ideia de recuperação tributária? Mas não é nem 10, sei lá, vou chutar um número aqui, mas 10% do escopo de contabilidade que faz recuperação tributária, talvez é muito menos. Isso. Cara, a gente lida aí com a legislação, vou lembrar agora do professor Alexandre Saramelli. A hiperburocracia estatal é tão nefasta, mas tão nefasta, a gente tem aqui no Brasil a legislação tributária mais complexa do mundo. E eu queria estar exagerando. Não é verdade, não é mentira. A gente lida com a legislação tributária mais complexa do mundo. Tem tanta regra e tem tanta exceção. Parece que você está perdido no meio da floresta amazônica, só que de legislação. E com isso, quando a gente começa a entender as benesses, é muito lobby, muita política também, né? Muito setor que precisou ser agradado no decorrer aí da formação dessa legislação tributária, que muitos benefícios fiscais acabam ficando na estante. Por quê? Porque muitas vezes o escritório de contabilidade está tão focado em cumprir as obrigações do governo e ele deixa de trabalhar para o cliente. Ele deixa de buscar oportunidades para o cliente. Frente a esse cenário ainda de legislação complexa, acaba sendo um prato cheio. E aí, com isso, a gente descobriu alguns nichos. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem que é mais fácil o governo tributar? A Ambev ou todos os bares de Belo Horizonte, a capital dos bares do Brasil? A Ambev, que é uma só. Então, ele recolhe o tributo na Ambev, que é o primeiro ponto da cadeia, quem fabricou a bebida, certo? E quando essa bebida vai para os bares, para os distribuidores, existem algumas exceções, tá, gente? Eu estou sendo bem simplista aqui. Essa galera, ela já não precisa pagar mais determinados impostos, porque eles já foram recolhidos pela Ambev e representa ali para toda a cadeia. Só que a maioria dos contadores, muitas vezes, não está ciente disso. E acabava gerando ali uma tributação errada para os clientes. Hoje a gente consegue fazer uma revisão dos últimos 5 anos para ver se a galera tem oportunidade aí de receber alguma coisa para alguns setores específicos. Não é para todo mundo, não. E nisso, o negócio começa a ficar tipo uma droga. Você começa a ficar viciado em buscar oportunidades de economia. Você busca por setor da economia, você busca por regime tributário, você busca por perfil e tamanho de empresa. Então, a gente está sempre buscando aí para os nossos clientes a oportunidade de não alimentar o governo com impostos indevidos. Tudo dentro da lei, obviamente. Top. E como que veio essa ideia, Fred? De onde surgiu que você falou assim, agora tô na pandemia, 85% de inadimplência, problema para todo lado, não tem onde tirar o recurso, vou começar a fazer recuperação tributária. Onde veio o start, né, A fagulha aí. A fagulha veio da necessidade, né? Mas assim, já era um assunto que eu me interessava. Eu já seguia um professor dessa matéria. E aí, num evento contábil, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Ele nem tinha lançado o curso ainda, ele estava em processo de gravação. Eu falei com ele assim, olha, um dia que você lançar seu curso, amanhã eu sou o primeiro a comprar. E foi dito e feito, eu fui um dos primeiros alunos dele, participei da primeira turma. Só que esse curso, como muitas vezes, empreendedor, você tem aquele arrasta para cima, sabe? Você compra e deixa lá guardadinho lá no seu e-mail, depois eu acesso. Esse curso ele ficou lá meio que guardado, pegando uma poeira, sabe? Ficou lá encostado. Porém, quando chegou a pandemia, a gente precisou buscar criatividade aí, lembrar das oportunidades. E a gente tinha vários bares e restaurantes na nossa carteira. E os primeiros que a gente conseguiu trabalhar foram esses bares e restaurantes da nossa carteira. Depois a gente fez algumas parcerias. Eu falo fácil, né? Converso pouco. Eu já tinha gravado um vídeo, um depoimento sobre esse curso que eu fiz, né? E nisso outros alunos que tinham uma boa capacidade de venda me encontraram e falaram assim, nós vendemos, você executa o trabalho da recuperação tributária? Beleza, bacana.
fica bom para todo mundo, a gente cria aí um percentual dos honorários. Pode ser, fechado. E a galera foi vendendo, tinha uma influência legal aí em cidades menores, e os clientes foram chegando. Graças a Deus deu certo, salvou a gente nesse período aí extremamente difícil. E ainda continua com a recuperação. A gente continua. Hoje a gente continua fazendo, a gente não está mais tão comercialmente ativo na recuperação. A gente está mais comercialmente ativo buscando oportunidades de economias futuras. Legal. Certo? Por exemplo, empresas aí que já vão faturando acima dos seus 150 mil, qual que é o regime tributário que você está? A responsabilidade não é do seu contador, a responsabilidade é sua de definir o regime tributário. Se você não tem conhecimento, busca. E a gente vem aí para poder ajudar esses empreendedores a tomar as melhores decisões. Entender se esse regime tributário que ele está... eu vou ficar no Simples. Será que o Simples é o melhor? Pode ser, mas também pode não ser. A gente entende aí um pouquinho da operação das empresas para poder propor mudanças que vão gerar aí economia. A gente já tem acumulado aí quase 4 milhões de tributos recuperados / economizados para o futuro. Puxa, que legal, hein? De ajuda aí para os empreendedores. Dinheiro que ou saiu do caixa do governo ou deixou de entrar. Beijo, Haddad, Paulo Guedes. Não vou falar de política. Não, peguei os dois, para não falar que eu tô sendo injusto. São os dois ministros, né? Tem um gatilho de venda que era sensacional. Que o cara tá lá na dúvida se ele vai fazer o serviço ou não. Eu chegava para ele e falava assim, você votou em quem? Aí o cara falou assim, eu votei, foi no Bolsonaro, que não sei o quê, aqui é 22, é o capitão. Eu disse, pois é, você votou no Bolsonaro, o dinheiro do imposto que você pagou anos atrás tá lá. O PT ficou mamando na teta do seu dinheiro aí, ó, você ficou alimentando aí o Luladrão, Petralha. O cara ficava, nossa, eu quero meu dinheiro agora. E chegava pro outro e falou assim, você votou em quem? Que é Lula, que é 13, que não sei o quê, faz o L. Você, pois é. Dinheiro tá lá no governo, lá. O filho do Bolsonaro tá lá, alimentando a milícia com o seu dinheiro. Pega na paixão, né? A venda tem um lance muito emocional, né? E, não, vamos fechar agora que eu não quero deixar. Aquele emocional bateu. Pois é. Uma vez o cara falou comigo, ele falou, olha pra você ver, Túlio. Declaração de imposto de renda. O cara tinha R$40 para ser restituído. E o valor básico que eu tava cobrando no ano era R$150. Ele perguntou assim, quanto você cobra, Fredão? Cara, eu te cobro... O valor base aqui é 150, mas... Pra você ver, você tem R$40 de restituição, será que vale a pena? Ele, lógico que vale. Eu não quero deixar um centavo para miliciano comprar bala para matar os nossos jovens. Errado ele não tava. Beleza, tá tranquilo. Cada um com a sua posição. Eu tô aí a gosto do cliente. Você nos posiciona não? Não. Nenhum político vai fazer nada por nós. Nenhum político faz nada por mim. Então eu não tô aí para defender nenhum deles, não, tá? Legal, Fred. E... Se quiser cortar, pode cortar, viu? Olha pro Felipe lá, o Felipe que vai ter que julgar isso daí, viu, Fred? Você que sabe, Felipe. Vou jogar pra minha playlist, pra minha lista de divulgação toda. Quem quiser ver, que veja. É isso. Ninguém vai fazer nada por nós. Eles só estão pensando neles. Legal essa trajetória e te escutando, Fred, você é um cara muito bom de venda e ao mesmo tempo muito transparente. Dá pra sentir pelo seu tom de voz, pela forma que você traz, né, as informações, os seus objetivos reais. E quando você fala ali um pouco dessa recuperação de crédito, né, dessa economia de impostos futuros, isso mexe muito com você mesmo, né? É algo que de fato você gosta, é algo que você quer levar de verdade uma ajuda para o empreendedor que está lá na outra ponta. Talvez essa informação dificilmente chegaria para ele, ele dificilmente teria acesso a isso. Com certeza. Então, acho isso muito legal. Com certeza. Pensa só comigo, Túlio. Você trabalha o ano inteiro, beleza? E sua empresa paga impostos mensalmente. Só que é o seguinte, a economia não tá tão legal. E você não tá sobrando grana. Tá sobrevivendo.
Talvez ali você paga ali sua Netflix, você pode pedir um iFood aí de vez em quando. Você não tá passando fome, tá tranquilo. Mas também não tá sobrando. Você não vai ter grana aí para poder ir pra praia no fim do ano. Saca? Cara, outro dia eu visitei uma empresa e a gente encontrou uma oportunidade de economia pequena. Um produto que tinha aí a famigerada substituição tributada. Ele estava sendo tributado de novo. A contabilidade estava pagando simples dele. E isso ia dar uma economia pro empreendedor? Pouca coisa. R$500 por mês, em média. Quanto que é 500 vezes 12? 6 mil. 6 mil num ano de economia. Se ele estava vivendo legal, a viagem dele já está garantida. Não é algo absurdo. Mas olha só, uma família que conseguiu fazer uma viagem, é uma família que se uniu mais, é uma família que se estruturou melhor, que melhorou seus relacionamentos, as pessoas conseguiram novas experiências, estão com a bateria carregada para continuar produzindo de novo. Então, as coisas são muito mais amplas do que simplesmente um dinheiro no bolso, sabe? Às vezes, com essa economia, ele não vai viajar, mas ele vai poder investir em mais estoque, ele vai poder investir em tecnologia para o negócio dele, ele vai poder investir numa contratação, mesmo que temporária, para poder aumentar as vendas. E assim a máquina da economia vai girando e a gente vem tentando ajudar aí, justamente, igual eu falei, ajudar os empreendedores a realizar os seus sonhos sem quebrar na mão do fisco. Que legal. E isso daí você já colocou lá como propósito da nova empresa? Tá lá, nós estamos trabalhando, né? A gente vem passando aí por um processo de consultoria e essa informação, ela tá lá. Ela está muito ligada aí à nossa missão de ajudar os empreendedores a realizar seus sonhos mesmo. Porque, cara, uma empresa que a gente ajuda, essa empresa tem um funcionário. Esse funcionário, ele tem ali por trás uma família de mais 4 pessoas. E ele consegue levar... A gente ajuda o empresário consegue ajudar um funcionário, e o funcionário consegue, talvez, aí... sei lá, cara, ajudar o seu filho a sonhar, a ter esperança, sabe? E assim a gente vai... Quando a gente pensa na amplitude dessas coisas... É muito grande. A gente está construindo, cara, o futuro da nação. Porque a gente está ajudando os empreendedores a cuidar de seus negócios e os seus negócios prósperos vão ter pessoas trabalhando e pessoas trabalhando vão ter mais dinheiro e vão continuar realizando seus sonhos e vai aumentar o consumo e, enfim... É muito maior do que simplesmente uma guia de imposto. É muito maior do que simplesmente um honorário contábil. É muito mais amplo. Quando a gente entende a amplitude disso tudo, comigo mexe muito, sabe? Mexe muito comigo. Legal, Fred. E no decorrer de toda esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Essa experiência dentro do ramo tributário, isso não afetou o escritório, né? Muito pelo contrário. Ajudou o desenvolvimento e o crescimento do escritório. Como que tá a RM hoje? Olha só, eu brinco e falo com alguns amigos, e isso não é só para minha contabilidade, não, nem só para contador, tá? Isso é para qualquer negócio. Você precisa ter um diferencial. Você precisa encontrar um diferencial. Se você tem uma mercearia, você precisa encontrar um diferencial, porque arroz, feijão, óleo, fubá, outras lojas também vendem. Se alguém vende mais barato que você... Pode ser o diferencial dele, né? Pode ser o diferencial dele. Às vezes o seu diferencial é só estar perto de alguém. Mas como é que tá os seus padrões aí de atendimento ao cliente? Como é que tá os seus padrões aí de fidelização? Como que tá os seus padrões aí de promoção? Isso tudo precisa ser pensado para poder alcançar quem você quer alcançar. Para nós, contadores, qual o diferencial do nosso escritório? Qual o diferencial do seu escritório, contador? Hoje a gente encontra na questão tributária um diferencial para poder oferecer. Porque guia, folha de pagamento e balancete, quando tem... Quando o banco pede, né? Quando já tem, fala isso aqui. Isso aí qualquer escritório tem. Isso aí até a Contabilizei faz. Mas qual o diferencial? E existem inúmeros. Às vezes o seu diferencial é um atendimento.
Às vezes o seu diferencial é ser digital. Às vezes o seu diferencial é nem falar com o cliente não quer nem falar com você, e você consegue trabalhar dessa forma, você fala só com o funcionário dele e mantém as coisas no eixo e está tudo certo. Mas você precisa encontrar o diferencial que o seu público percebe e entregar isso para ele. Para qualquer negócio que seja. Se é uma academia, se é uma mercearia, se é uma clínica de estética, se é uma ótica, se é um bar, não importa. Você precisa encontrar qual o diferencial do seu negócio. E se for um bar, chama a gente pra conhecer, né? Eu não vou, não. Essa parte aí eu acho que pode cortar, né, Fred? Mas você acha Pode pensar. legal essa visão sua ampla dessa situação. Achei fantástico, né? Quando você traz aqui a ideia e essa visão da recuperação de crédito até a outra ponta, que é uma realização de um sonho, uma esperança. Então, a gente vê que mexer com o que nós estamos trabalhando é algo muito maior do que muitas vezes passa por dentro da nossa cabeça ou da nossa visão que a gente está enxergando. E, infelizmente, nem todo mundo no mercado enxerga isso dessa forma. Então, parabéns por isso. Obrigado por trazer essa visão. Eu acho que os empreendedores que estão nos acompanhando, pode ser que valorizem mais os seus contadores agora e também vejam o quanto eles podem se desenvolver por um aproveitamento de crédito, né, por desenvolvimento do seu diferencial e assim por diante. Legal, Fred. Nós aqui conhecemos um pouco do Fred, né, conhecemos também um pouco dessa trajetória da RM, as estruturas, os altos e baixos que a gente passou. E agora a gente chega num momento aqui do CNPJ Cast, que é um dos momentos que a gente mais gosta, que nós chamamos de empreendedores CNPJs. Então nós queremos ouvir de você, Fred, um empreendedor, um empresário contábil com uma boa bagagem, muitos anos de experiência. O que durante essa experiência, essa jornada sua como empreendedor e empresário, você não repetiria de forma alguma porque foi um problema ali dentro do desenvolvimento, que isso vai servir como dica aí para o pessoal, como que eles podem analisar e evitar cair nesses mesmos buracos, cometer os mesmos tropeços que você vai deixar pra gente aí. Show, vamos lá. Em 2021, surgiu a oportunidade, junto com alguns amigos, da gente adquirir aí um novo business, uma loja e-commerce. E um ramo, assim, completamente diferente da contabilidade. Completamente diferente. Mas a gente escuta aquela frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então vamos tentar aí diversificar os negócios, pensar aí no futuro, né? Vamos pensar no futuro. E aí o que aconteceu? O escritório foi negligenciado, a empresa contábil foi negligenciada e também não conseguia dar atenção para a loja. E isso foi um ponto, assim, de extremo dano na nossa carreira. De tempo, de recurso financeiro. Atrapalhou saúde, até saúde mental, certo? Então, assim, hoje eu acredito que é muito bom a gente, sim, de fato, diversificar os negócios. Mas a gente precisa ou estar muito bem alicerçado para poder fazer isso, ou ter pessoas de muita confiança que podem fazer pra gente. Porque meu pai brinca que tem uma frase que é o seguinte: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Ou obeso, né? E aí, eu não dei atenção devida pro escritório e também não dei atenção devida pro e-commerce. O resultado foi, assim, catastrófico. Catastrófico. A gente ainda vem se recuperando dessa queda, mas não adianta, só o trabalho que pode fazer com que a gente se recupere. Então a dica que eu dou é: se você quer investir num outro negócio, não acredite em dinheiro fácil, não acredite em dinheiro sem trabalhar. Pensa bem antes de dar determinados passos, porque é mais fácil a gente aprender com o erro dos outros. Esse foi um erro que nos impactou muito, muito, muito mesmo. Foi pesado para nós aí lidar com isso. A gente ainda sente reflexos disso.
Mas vamos que vamos, não tem muito tempo para poder chorar, não. A vida não espera a lágrima escorrer, não. A gente tem que levantar e se reinventar e fazer acontecer e sanar os prejuízos e correr para o crescimento de novo. Legal, Fred. Que fase, hein? Não, fala não. E No meio recente. disso tudo ainda, o que aconteceu? Acidentezinho de moto. Poxa vida. Essa história do acidente é foda. Pesado. Fiquei aí praticamente 1 mês hospitalizado, mais um período de recuperação depois. Quase que comi grama pela raiz, quase morri. Até hoje, como eu fiquei basicamente o tempo inteiro acordado e até me movia as pernas e tal, eu não tenho não consigo ter tanta dimensão da gravidade do que foi. Mas os médicos falam assim, cara, foi um milagre. Onde você teve sua fratura foi uma região muito nobre, poderia ter perfurado aí sua bexiga, intestino, poderia ter dado uma hemorragia interna, e é uma área muito irrigada, você poderia morrer muito rápido. Mas, graças a Deus, a gente está aí bem vivo. Não é dessa vez que o inferno vai comemorar a nossa ausência, não. Eu acho que foi a gordurinha que te salvou. Graças a Deus. Aquelas camadas de proteção. Pois é. Aí depois você fala lá. Airbag natural. Pois sabe, como tá falando disso, não sei nem o que é. Aí... Legal, Fred. Rir da gente mesmo é uma arte. E um outro momento muito marcante para nós, nessa etapa aqui dos empreendedores CNPJs, é que você deixe aí algumas dicas, né, na sua visão, que são importantes para os empreendedores. Se você quiser falar para um grupo específico, para geral, enfim, né, deixa aí algumas dicas para os empreendedores que querem evoluir o seu negócio, melhorar o nível de gestão, continuar transformando aí nesse mundo digital, porque muitos deles e muitos dos que estão nos assistindo sofreram com certeza com a pandemia também, assim como você, como nós também sofremos. Então deixa aí algumas dicas para ajudar essa galera a continuar apoiando essa transformação aí da nação, igual você disse. Boa, vamos lá. Pessoal, assim, a gente está passando por uma consultoria dentro do escritório e eu achava que o meu problema era vendas. Achava que eu estava vendendo pouco e por isso que as coisas não estavam legal. Depois eu comecei a entender que não, o problema não é vendas. Eu estou vendendo, está entrando cliente para o escritório, o meu problema está no processo, na falta dos processos. Eu não tenho um processo padronizado, então eu não consigo ter uma entrega tão padronizada. Eu estou falando de mim e depois essas dicas vão se aplicar para todos os negócios, tá, galera? Mas eu entendi que o grande calcanhar de Aquiles do meu negócio estava na falta de uma cultura organizacional bem definida. Participei de uma palestra outro dia e a palestrante perguntou: quem aí acha que a sua empresa não tem cultura organizacional? Aí um monte de gente levantou a mão, inclusive eu. E ela falou assim: eu tenho uma péssima notícia para vocês. A empresa de vocês tem cultura organizacional. Ela só não foi definida por vocês. Foi definida muitas vezes pelos funcionários de vocês. E não necessariamente essa cultura que foi definida pelos funcionários, ela vai ser ruim. Mas muitas vezes, pelo fato dela não ter sido definida por você, empresário, ela está distante dos seus propósitos. Eu falei aqui sobre a amplitude do sucesso dos nossos negócios, né? Um negócio de sucesso emprega pessoas e essas pessoas podem consumir, essas pessoas podem permitir aí que seus filhos tenham novas oportunidades, melhores oportunidades de educação, de aprendizado, de vivências diferentes, certo? Mas você pode pensar assim: será que a sua equipe pensa da mesma forma? Será que o balconista da sua padaria pensa que prestar um bom atendimento vai trazer o cliente de volta? E esse cliente consumindo de novo representa o sucesso da sua padaria, e o sucesso da sua padaria significa a perenidade do emprego dele, e a perenidade do emprego dele pode significar ali sonhos sendo realizados sucessivamente. Talvez para a sua recepcionista, talvez para o seu caixa, pessoas que lidam com o público principalmente. Será que essas pessoas estão
cientes desse propósito que você tem? Na maioria das vezes, não. Então, os negócios acabam trabalhando sem sintonia. O dono pensa de uma forma e acha muito ruim porque os funcionários não compram a ideia. Só que a cultura, o propósito, a missão, a visão, os valores, eles não são transmitidos. Eles não são trabalhados. E aí cada um acaba correndo para um lado. O funcionário ele só quer trabalhar para ter a renda dele e você fica tentando capinar sozinho, empreendedor. Não dá. Então, trabalhem minimamente que seja a cultura organizacional de vocês. Defina bem missão, visão, os valores do seu negócio, das pessoas que você quer perto de você. Quais são os valores que essas pessoas precisam ter? Cada negócio vai ter aí os valores que vão ser essenciais para que ele sobreviva. Mas eu encontrei aí na cultura organizacional a principal dica que eu posso dar hoje para qualquer empreendedor. É algo que é uma mola que vai ser propulsora aí para que você consiga realizar os seus planos e os seus propósitos. Quando eu fiz minha faculdade de administração lá atrás, eu achava que isso era coisa de papel, coisa que só ficava talvez na parede. Hoje eu lido com o peso de ter renegado isso por muito tempo. Hoje eu lido com a dificuldade de implantar a cultura organizacional que eu quero na minha equipe que já está rodando. E eu vejo muitos negócios onde o dono tem um propósito e uma paixão do seu coração, mas a sua equipe muitas vezes está desligada. Não, talvez nem sabe qual é, né? Não faz a menor ideia de qual seja. Então, se eu posso dar uma dica, trabalhe a cultura organizacional. Conta aí com a galera do CNPJs para te ajudar, porque eu tenho certeza que eles têm condição aí de trazer uma ideia melhor disso para vocês aí no dia a dia. Legal. Na verdade, até para o pessoal também conhecer mais você, conseguir buscar mais experiência e descobrir como que você fez para transformar essa cultura, a gente pode ajudar também, mas conversar com você lá pode ser que ajude muito. Deixa aí, por favor, suas redes sociais, Fred, para o pessoal entrar em contato com você. Pode chamar lá no Instagram, @contabilrmbh, tudo junto. Legal. Vamos lá, contabilrmbh. Clica lá no link lá do WhatsApp, vai falar direto comigo e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. Se quiser fazer revisão tributária, chama o pai também que... Tá on. Pai tá on aí para poder te ajudar a colocar algum dinheiro no bolso ou deixar de perder um dinheiro à toa aí. A gente está à disposição. Que show, Fred. Obrigado aí por dividir e colocar à disposição aí para conversar, atender esse público nosso aqui do CNPJ Cast. Dejan, mais alguma coisa aí que eu esqueci? A gente resumiu a história do Fred assim, né? Mas se a gente fosse contar só os casos que a gente tem, acho que ficariam aqui uma semana. Não pode vir pro podcast, não. Hoje foi um privilégio ficar aqui de camarote vendo essa aula aqui do Fred. Foi um prazer, amigo. Para com isso. As portas aqui estão sempre abertas. Né? Obrigado, né, pelo conteúdo, pela troca. Né? Você é um parceirão. Pode contar sempre com a CNPJs aí que nós estamos juntos. Obrigado, amigo. Obrigado. Você pode ter certeza que eu chamo mesmo. Quantas vezes já chamei? Quantas vezes vocês já chamaram também? Não, eu acho vai que continuar essa troca de ideias, é sensacional. E eu acho que é isso que faz a gente crescer. Quando a gente começa a entender que no mercado onde a gente trabalha da mesma forma, com o mesmo serviço, a gente pode ter parceiros ao invés de concorrentes, é aí que a gente começa a virada de chave para poder crescer. Graças a Deus isso começou lá atrás, onde a gente começou a eliminar essas barreiras. E eu posso vir aqui na CNPJs, desde a JCD, para poder aprender e receber vocês lá também na RM, para a gente poder trocar ideia, falar das nossas práticas lá, para a gente poder somar e agregar. É assim que a gente cresce. Quando a gente se conecta, a gente cresce, não é quando a gente se isola, não. Que show, Fred. Obrigado mais uma vez aí por sua participação, dedicação. Hoje veio mais cedo, deu o privilégio aí de almoçar com a gente, passar mais tempo. Tá sofrendo um pouquinho com essa bateção aí de mais uma reforma que a gente tá passando aí, mas
Em breve vai acabar, você vai vir cá ver Com certeza, coisas com certeza eu vou vir aqui, eu vou vir trabalhar aqui um dia inteiro aqui. um pouco mais De bonitas. tão bonito que tá ficando. Se algum dia os meninos te convidar pra fazer um tour, você vem, tá? Essa poeirada danada. Tá linda, poeirada danada. É, não, tá ficando legal, tá ficando legal. O espaço tá ficando sensacional. Não, mas obrigado mesmo por essa disposição. Sabe quem vai aproveitar muito? CNP Loucos. Vão aproveitar bem, vão aproveitar bem. Obrigado aí por todo o conhecimento, toda essa divisão aí de informação com a gente fica muito feliz. E, igual eu falei, no nosso coração aqui tem um espaço especial para você, que você Muito você obrigado. cabe ali direitinho nesse espaço, né? Muito obrigado, muito obrigado. A recíproca é totalmente verdadeira. É muito bom falar com vocês, trocar ideia com vocês. E são parceiros aí que a gente leva pra vida mesmo. Que show, Valeu. Fred. Obrigado, né? Vocês também que nos acompanharam até aqui, se você gostou desse conteúdo, se você acredita que esse conteúdo pode ajudar um amigo, um colega empreendedor também, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e também curtir aí as nossas redes sociais. Sempre nos diga o que você quer ouvir aqui no CNPJ Cast, dê sugestões de pessoas que você quer assistir aqui também, são sempre muito bem-vindas. Mais uma vez, um forte abraço e até o próximo episódio do CNPJ Cast.